Olá, eu vim aqui bater um papo com vocês sobre a pintura acadêmica brasileira. Como é que se deu no Brasil o fenômeno do academicismo? Todo mundo sabe que, num determinado momento, o Brasil foi convertido em sede do governo português. E, em vez de ser só uma relação colônia-metrópole, nós tivemos a instituição do Reino Unido de Portugal, Brasil e Algarves. Isso foi nos idos de 1808, quando Dom João VI veio para cá com a sua mãe, Dona Maria, e a sua esposa, para fugir das prováveis invasões napoleônicas na Europa. Naquela altura, foi feito um projeto desenvolvimentista para o local, dentro das possibilidades, e depois, quando na França os Bourbon voltam ao poder, depois de sensíveis 20 anos, sim, porque a gente tem que pensar desde a queda da Bastilha. Alguns artistas que estavam comprometidos com a Revolução foram expulsos de lá e vieram parar efetivamente também no Brasil, porque eles evadiram para várias nações europeias. Aqui nós tivemos um projeto de uma academia, a Academia Imperial de Belas Artes. E eu quero falar com vocês agora sobre alguns fenômenos que aconteceram lá dentro. A duração da academia, ela é curta, não é tão longa assim. Se vocês pararem para pensar que eles chegaram em 1816 e ela foi aprovada em termos de projeto, mas o prédio só veio em 1826 e ela foi extinta com a aderência da República, então é menos de um século, um período curto. Vamos dar uma olhada no que foi feito lá. Eu vou compartilhar o meu ecrã, porque quero efetivamente que vocês tenham a oportunidade de pensar comigo a Academia de Belas Artes. Deixa eu abrir, ampliar a imagem. Isso é um pouco demorado para o Zoom. Então, olha só. Quando nós pensamos o termo academia, fica muito evidente a ideia de uma perspectiva de um saber fazer que vai ser transmitido, não é assim? Gerontocraticamente, dos mais velhos para os mais novos, com pauta num cânon. A Belas Artes ou Finas Artes é exatamente uma arte que nós sabemos que busca a harmonia, equilíbrio, simetria e temas que não comprometam a beleza. Normalmente são ninfas, musas, alguns temas históricos, tudo bem? Aí você vai falar assim, como é que era essa academia? A academia, essa prancha, uma litogravura do Debré, ela foi sonhada para ser um prédio grandioso sobre numa das colinas, num dos outeiros do Rio de Janeiro. Não ficou assim, porque não foi o que Debré idealizou, até porque tantos pavimentos dessa natureza iria requerer, no alto de um morro, de uma engenharia que nós não tínhamos na sua integralidade. Debré, que fez esse desenho, era um dos grandes artistas da missão artística francesa e ele era um engenheiro de pontes e estradas. Portanto, para ele parecia possível fazer uma edificação dessa natureza. Mas quem vai fazer definitivamente a construção é Grandjean de Montigny, que é um prêmio Roma, que também veio na missão artística francesa. O prédio não é só isto. Vocês estão vendo duas janelas de cada lado, acima e abaixo, portanto, quatro. Mas vocês podem estender. Afirma-se que isto é um final de rua, não havia como fazer o enquadramento distinto ou grande angular, mas que nós tínhamos aí 12 janelas. Então, ela se estende tanto para um lado quanto para o outro. O primeiro presidente da academia foi um português, que fez de tudo para que os franceses não alcançassem esse cargo. O nome dele é Henrique José da Silva,
E ele realmente, a única coisa que fez foi destilar o seu narcisismo, porque deixou muito a desejar em termos de pintura acadêmica e como gestor também foi muito pouco eficiente. Então, o que ele fez foi agredir o chefe da missão artística francesa, o Le Breton, que em nome dessas agressões, inclusive alguns dizem que veio a morrer, e ele pintava e produzia desta forma. Aqui um retrato do senador João Antônio. É claro que nós temos que ter alguma reserva, porque esta tela ela passou por limpezas que não são as mais adequadas. No Brasil se limpava a tela com uma batata partida, soltando ali o amido e depois escovando, o que compromete não só o verniz, mas também um pouco da tinta. Então, muito provavelmente, ela tenha em origem uma textura mais diferenciada. O que nós alcançamos hoje nos melhores sites da internet é isto. O segundo presidente da academia, aí sim, é Félix Tonet. O Félix ele é filho de um dos grandes artistas da missão artística francesa, o Nicolas Antoine, que perdeu aqui também um filho. Então, o Félix vem de uma história triste, mas que, ao assumir a presidência, foi o que mais correspondeu ao seu ideário. Ele foi, inclusive, um presidente muito importante, porque ele institui os prêmios brasileiros, assim como nós temos o Prêmio Roma, ou o Prêmio Paris, ou o Prêmio Étoile, ele vai instituir aqui uma premiação. E isso fomenta alguma competição entre os artistas, mas também dá oportunidade, em virtude da bolsa que decorre do prêmio, que muitos saiam do Brasil para estudar fora. E esses pensionistas, eles sempre vão trazer algumas novidades e vão aprimorar ainda mais a pintura local do ponto de vista acadêmico. Então, isso é muito interessante. Também é importante falar que, nesta altura, nós partimos para as exposições. E se temos exposições, a arte vai se tornar um discurso. E é por isso que, quando vem a República, pouco da academia sobra, porque afirma-se que esse discurso defendia e exaltava demasiado a monarquia local. Aqui nós temos uma pintura. O Félix ele é dado à paisagem, assim como o pai dele, e sempre uma paisagem muito amena. Nós podemos perceber o traço acadêmico ligeiramente temperado da cor tropical. Esse tempero vem especial, vocês podem observar, no céu, muito luminoso, aberto e com uma pequena gradação em cobalto, o que gera essa coisa suavicíssima, meio alilazada, percebe? Esse não é feito com ultramar, é feito com cobalto. Também quero que vocês observem que linda essa mata reduzida a carvão. Eu fiz questão de deixá-la aqui, porque nós estamos num período que se discute tanto queimadas, e se você lembrar do nome Tonet, Félix Tonet, você pode falar da mata reduzida a carvão, porque o acero, a coivara já era um hábito local neste período, e nós estamos em 1830. Então, pode ser que essa obra sirva para você, se não acertar uma questão, poder fazer uma contextualização de texto. Agora, o terceiro presidente é Manuel Araújo Porto Alegre. É um menino que tem uma história de muita superação. A mãe, solteira, o entrega a um relojoeiro quando ele ainda era criança, em Porto Alegre, onde ele vai destilar muita destreza manual em virtude do trabalho que ele lá aprende. Ele começa como um serviçal menor, fazendo limpeza, e quando ele vê, já está manuseando a pinça. Depois ele observa aquela litogravura do Debré sobre a Academia Imperial de Belas Artes e se apaixona por aquilo, que foi disseminado pelo Brasil e ele conheceu no ateliê de um fotógrafo. A turma ajuda-o a fazer uma viagem, um farnel, 2 peças de roupa e algum dinheiro. Ele chega na casa do Debré, que o acolhe e o tem por filho, especialmente porque ele teria uma idade muito próxima do filho do Debré, que morreu antes dele vir para o Brasil. Ele perdeu uma criança de 2 anos e projetou no Manuel Araújo tudo o que poderia fazer por um filho. O Manuel, que até então não tinha estudo, aprendeu não só o português, mas o francês, e com a ajuda do Debré foi viver na França. Quando volta, vai ser um grande crítico e historiador, vai ser o primeiro historiador da arte brasileira, falando de barroco entre os franceses. Esse é um retrato que ele faz do Debré. Eu gostaria que vocês vissem que, apesar desse pescoço muito longo,
como está longo. Ele confere ao seu tutor tremenda dignidade. Esse pescoço, inclusive, ajuda a dar uma certa altivez, enquanto o sorriso, enquanto os lábios e os olhos sorriem. Eu acho muito bonita a peça. Aqui está a grota. Aqui vocês também verificam aquele mesmo fenômeno de uma obra mal cuidada, pouco guardada. Em grota, nós temos uma temática bastante romântica. Vocês vão encontrar um castelo, vão encontrar uma cruz, vão encontrar essa paisagem erma com uma luz que vem de dentro para fora. Todos esses, então, do ponto do conteúdo, que é essa ermida com o castelo e a religião, né, ali com o crucifixo, e da forma, que é o luminismo de dentro para fora, nós temos uma tendência romântica. No Brasil, nós teremos uma forte tendência romântica, uma pintura histórica, como a coroação de Dom Pedro II, e sim, agora alguns pintores. O primeiro deles é Victor Meirelles. Seria interessante que vocês pensassem que são românticos os que eu vou mostrar a partir de agora, até a hora que eu falar que não é mais, mas eles têm uma formação neoclássica severíssima, e todos eles vão ser pintores, desenhistas e professores da AIBA. A Academia Imperial os teve como pensionistas e no retorno eles sempre trabalhavam por ali. Algumas obras famosas dele, a Flagelação de Cristo. Onde é que eu vejo o tom romântico? Na temática. Onde eu vejo o tom neoclássico? No desenho. Nós temos um triângulo, eu não sei se vocês percebem, e todas as pernas ou corpos são abertos de maneira triangular, olha. Tá bem? E aqui no Cristo. Ademais, essa gradação luminosa, como um holofote no Cristo, que vai declinando para o fundo de maneira mais delicada, também é uma propriedade clássica. Aqui uma pintura histórica, a Batalha de Guararapes. Como é que eu conheço que é uma pintura histórica? Primeiro é um amontoado de pessoas, não é um retrato de grupo, é uma pintura histórica. Todo o gestual está para compor o heroísmo. E sim, o herói romântico é aquele que morre por uma causa. No Brasil, a Batalha de Guararapes tem ainda um douramento, com uma luz que vem de dentro para fora. E se vocês observarem, nós temos aqui um formato piramidal muito interessante. Sandra, eu não enxergo. Então vamos lá. Esta ponta, onde estou passando o mouse, até o capacete do rapaz que segura uma espada em direção a uma diagonal. Olha, aqui tem uma diagonal importante. Aí desce, então você vê um triângulo. Agora venha para cá mais uma ponta, olha, em direção a essa frente. Então eu tenho verdadeiramente uma composição muito tradicional. Tanto é que quando nós o pensamos em Jericó, na Balsa do Medusa, ou em Delacroix, a liberdade guiando o povo, nós também temos formas que são assim piramidais. Quero também mostrar para vocês que essas pessoas viviam de fazer retrato. Teresa Cristina foi a esposa de Dom Pedro II e criou o seu filho para ser rei. Não conseguiu seu intento e dizem que inclusive o príncipe ensandeceu, de tanto que ele foi projetado para uma carreira monárquica. Aqui o juramento de Princesa Isabel. Eu gosto muito de observar a conformação neoclássica na hora que você observa esta construção, olha. Vocês percebem a perspectiva como ela vem impecável? Isso é formação neoclássica. E agora, uma tela de tendência muito mais romântica que neoclássica, porque Moema é uma indígena e ela está morta. É fato, o neoclassicismo transborda aqui e acolá, especialmente no corpo da indígena. Vocês percebem como há uma idealização do corpo? Não que as indígenas não possam ser belas, mas um corpo morto minimamente teria essa feição rija, e ainda mais sendo nas águas, estaria inchado. E Moema morreu afogada ao nadar atrás de uma embarcação em que ia um europeu embora, o seu grande amor, e ela não desiste de tentar alcançá-lo. O resultado é que as ondas lhe levam e depois a devolvem. Aqui está o corpo devolvido. Esta a ideia de que ela parece mais dormindo do que morta é uma idealização neoclássica que se recusa a trabalhar aquilo que é degenerente ao corpo humano. Porventura, vai ao encontro de... São poucos momentos que o neoclássico se encontra com o romantismo, mas vai ao encontro da tendência romântica de manter a mulher bela
percebe? Aqui também temos a primeira missa no Brasil. E aí fica muito evidente a pirâmide, vocês conseguem perceber a partir do crucifixo, e esse povo que se encaminha, era sem lei, nem rei, nem fé, aqui aparece tremendamente cordato, fazendo jus a um discurso francês, que é o discurso de Rousseau, a teoria do bom selvagem. No seu estado natural, todos eles seriam muito apaziguados, e isso é muito ruim, porque vai forçar um eurocentrismo sobre o nativo e dono da terra. Então, se por um lado nós temos aí essa visão cristiana, que efetivamente até percebe no homem o que é bom, que é a teoria de Rousseau, a teoria do bom selvagem, né? O homem enquanto criatura, portanto, filho de Deus é bom. Por outro lado, nós temos aqui uma pressão para compreender a civilidade europeia em detrimento deste primitivo, o que não deveria acontecer. Depois eu vou mostrar para vocês Pedro Américo e vou encerrar essa gravação para fazer duas e não ficar muito pesado. Pedro Américo também é de viés romântico e eu espero que vocês percebam. Ele vai viver até 1905, quando nós já teremos vanguardas. Ele é um grande pintor, um grande desenhista, mas ele vem de uma família muito rica. Então, mesmo sendo pensionista da AIBA, dizem que ele não gostava muito de dar aulas. Ele preferia pintar e se fechava bastante no ateliê, deixando o cargo das aulas para o colega, o Vitor Meirelles. É claro que nós não tínhamos poucos professores, não eram dois, mas esses dois foram contemporâneos e entre eles se disputava muito quem ia dar mais aulas. É interessante saber que ele vem do Nordeste e ele, muito menino, por volta dos 11 anos, já participava de expedições para o pai fazer reconhecimento da sua terra. É uma família quatrocentã que tinha, quatrocentã porque recebeu desde as capitanias hereditárias terras em donativo, entendeu? E estava fazendo o mapeamento das suas terras para descobrir o limite dos seus espaços e territórios. Aqui nós temos um tema romântico, e aí sim as pessoas gostam muito, porque não associam o romantismo a nacionalismo, a uma questão só por esse viés, né? Mas também da ideia do amor. E são grandes os casais, como Romeu e Julieta, Tristão e Isolda, e Fausto e Margarida. Observe a postura da mulher, muito pudica, não cedendo a boca, porque a conduta virginal é fundamental para o herói romântico, que é a cobiça, percebe? Parece que ela se recusa, e é intencional isto, porque havia essa ideia da mulher pudica, né? Então, é muito engraçado. Eu acho que essa daqui é uma das obras mais interessantes, Carioca, porque ele vai falar que a musa dele é brasileira. Como é que nós sabemos que é uma musa? Olha o jarro d'água atrás das costas dela. Todas as vezes que houver uma mulher e um jarro d'água, é sinal que não há uma mulher ali. Há a ideia de uma musa. E quem é a musa do Pedro? Nesse caso, a musa dele é efetivamente o Rio de Janeiro. Ele, inclusive, faz as águas correndo a partir do pé dela, a gente vê que se avoluma, e é porque o Rio de Janeiro era um rio, antes de mais. Então, esse deságue. Também gosto muito daquela luz que vem do fundo, ele é um grande luminista romântico. Com relação ao corpo, ele rompe, sim, com um pouco do academicismo, trazendo a mulher brasileira, especialmente pela região dos quadris, onde nós chamamos culote. Ele agrega ali um valor para dar essa sensação de brasilidade. Também gosta, como bom romântico, de temas religiosos, por isso Moisés e Joquebed. Olha só que interessante aqui, não é? Moisés tendo sido achado nas águas e ser cuidado. Esta obra ela foi muito condenada, porque muita gente dizia que fazia de Tiradentes um herói nacional e ela teve que ficar escondida em Juiz de Fora durante muito tempo. Uma cidade mineira que fica ao pé do Rio de Janeiro. Então, ela efetivamente faz de Tiradentes, que era contrária à monarquia portuguesa, um santo. Tanto é que colocam ao pé da cabeça do Tiradentes um madeiro, o que é para muitos uma blasfêmia. Mas eu gosto mesmo de observar essa dramaticidade do corpo partido e, ao mesmo tempo, a sabedoria do neoclássico na sombra da escada. Vejo que formalização incrível. Aqui, talvez, a obra mais importante dele, Independência ou Morte, que foi feita exatamente
para comemorar o nosso processo de independência. Só que é uma obra bastante posterior, 66 anos depois do processo, e que vai converter Dom Pedro I num santo, porque, na realidade, ele não para dar o grito do Ipiranga, mas antes porque estava com uma grande desinteria, e ele não andava a cavalo, nem tinha consigo os dragões da independência. Estava de mula e tinha consigo alguns poucos homens. Aqui, a sensação que nós temos é a de uma festa. Linhas diagonais, um céu bastante saliente e a ideia do homem simples, como fez Victor Hugo em Os Miseráveis, para dizer que a Revolução, assim como foi a francesa, também tinha participação popular, o que era uma grande mentira. Eu paro por aqui, a gente vai se ver depois, eu vou gravar um pouco mais para vocês, ainda hoje, e vou colocar lá no nosso site. Um bom dia e tudo de bom.